Salve, salve nação! Vocês estão bem? Vai renovar. A informação pegou todo mundo de surpresa e tá agitando as redes sociais aí. Notícia sobre Gabigol e Davi Luiz. Léo Pereira, recuperado de lesão, está treinando e deve ser titular contra o Grêmio. Lohan e Gabigol já estão aí se reapresentando e vão também para o confronto importantíssimo de quinta-feira. Tô chegando aqui cheio de notícias, cheio de informação do nosso Mengão. Peço a você que tá com o dedo no like e se inscreve. Lembrando que é de graça, não custa nada. Você consegue nos ajudar? Você que é flamenguista de verdade? Só clicar no like aí e depois se inscrever. Totalmente de graça. E vou deixar o QR Code aí para vocês apontar seu celular e comprar camisas do Flamengo com desconto. Ou no link, no primeiro link da descrição aí. Vários itens do Flamengo com desconto. Tamo junto, assim você ajuda o Flamengo e fortalece o canal. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo, vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte: Gabigol chegou ontem da Suíça e vai se representar hoje à tarde. Já vai começar a treinar aí, preparando para o jogo de quinta-feira. Lembrando que Tite pode usar ele como titular na ponta direita, assim como ele jogava com o Dorival. Então o Tite pretende fazer essa mudança aí, essa adaptação. Quem vai se representar amanhã é o Lohan, né, que não estava, o Flamengo estava com a seleção e deve se representar aí para poder estar também ajudando o confronto e deve ser titular contra o Grêmio. Então o Flamengo vai cheio de mudanças aí contra o Grêmio e tem que ganhar para focar na liderança aí e ganhar uma gordurinha, que daqui para frente a gente vai jogar praticamente de 9 a 10 jogos desfalcados, né, sendo nossos 5 principais jogadores: De Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha, Varela e Eric Pulgar. E isso aí tá incomodando, tá atrapalhando muito. Então o Flamengo vai, né, ter que se virar aí de qualquer jeito para conseguir, né, ganhar essas partidas aí. Mas então o Tite está fazendo esse remanejando isso aí, isso mesmo. Galera, quem também está voltando aí, que tinha ido pro Sub-20, mas o Tite chamou ele de volta, porque vai precisar, é o Matheus Gonçalves. Esse menino é bom, esse menino faz a ponta direita, então o Tite tem que aprender a utilizar ele, esse menino tem futuro. Agora vamos falar aí, né, da renovação de Gabigol e Davi Luiz. Como está no título do vídeo, vai renovar. Como assim vai renovar? Galera, o que acontece é o seguinte: o Flamengo já conversou com os representantes de Davi Luiz e de Gabigol. E ficou acordado com eles o seguinte: que nos próximos dias, assim que passar essa janela do meio do ano aí, o Flamengo vai sentar e vai fazer a proposta para eles. A proposta que o Flamengo pretende fazer para o Davi Luiz é de mais um ano, já que o Davi Luiz falou que não vai se aposentar agora, por agora. Então ele pretende continuar jogando. E com o Gabigol de mais 3 anos. E o acordo entre eles é o seguinte: é de que eles não assinem um pré-contrato com ninguém e aguarde aí o desfecho com o Flamengo. Então a renovação está encaminhada, tudo indica que o Davi Luiz vai ser efetivado aí até o final de 2025, com a redução do salário. E o Gabigol, o Flamengo pretende fazer uma proposta parecida, embora a situação do Gabigol é mais difícil. O que acontece com o Gabigol? O Gabigol tem que ser absolvido, no caso, para poder ter continuidade na sua renovação. E tem que voltar a jogar futebol também, né? Porque não está jogando nada. Mas agora, nessa parada da data FIFA aí, mais a Copa América, ele vai ter muito espaço, muita chance para jogar. Então é a hora dele mostrar o futebol e se recuperar. Ele, inclusive, que até desabafou, né? Falou que foi lá para a Suíça, por caso, foi lá num passeio meio que em vão, poderia estar treinando, poderia estar se dedicando, que isso já atrapalhou. A informação que a gente tem é essa. Então, Gabigol, focado no Flamengo aí, pretende estar ajudando nosso Mengão. E eu te pergunto, você renovaria com o Gabigol? Comenta aí, importantíssimo o seu comentário. Meus amigos, a situação de Léo Pereira é a seguinte: Léo Pereira se reapresentou na quarta-feira, na quinta-feira, junto com todo o elenco, treinou normalmente e está apto para o jogo de quinta-feira. Lembrando que o Davi Luiz, que estava sendo titular, está jogando bem, está entregando bastante, está respondendo bem o que o Tite quer. O Tite gosta do Davi Luiz. Lembrando que o Davi Luiz chegou a ser convocado aí até pelo Tite, quando o Tite estava na seleção. Então a possibilidade do Davi Luiz continuar como titular é grande. Só que Léo Pereira era o titular antes. E Léo Pereira saiu por causa de lesão. Está afastado há praticamente um mês. E o Tite, geralmente, quando o jogador se lesiona, ele não tira o jogador do time quando o jogador se recupera. Ele volta com o jogador, ele entende que o jogador não teve culpa na lesão. Então, sendo assim, ele deve
vai fazer uma confusão aí, porque o Davi Luiz está bem e o Léo Pereira é o dono da vaga. Então, nos critérios do Tite, quem vai ser titular é o Léo Pereira. Inclusive, ele já esboçou isso aí nos treinos. Mas a torcida no momento que é o Davi Luiz, porque o Davi Luiz está entregando muito, está representando à altura o nosso Mengão. Outro detalhe aí, Gabigol deve ir para a ponta direita ali, no lugar do Gerson, porque o Gerson vai ser recuado para o lugar do Arrascaeta. E para o lugar do De La Cruz vai ir o Lohan e mais atrás Igor Jesus. Essa é provável, não é provável a escalação ainda, mas é umas mudanças que o Tite vai ter que fazer porque não tem os 5 jogadores aí. E no lugar do Varela, por enquanto vai ser o Wesley, não tem jeito, né? Só tem o Wesley mesmo. Porém, o Tite estuda aí uma possibilidade de estar improvisando um zagueiro na ponta direita, porque o Wesley não consegue entregar nada no Flamengo. Essa é a verdade. Tá mal, malzaço, entra mal, sem vontade, sem raça, e isso incomoda muita gente, inclusive o próprio Tite. Então o Flamengo vai fazer as mudanças aí e vamos ver o que vai dar aí daqui para frente. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço, vamos que vamos e fui. Meus amigos, Tite estuda colocar Gabigol como titular. Como assim, galera? O Gabigol não está embaixo? É verdade, o Gabigol não está bem, inclusive está retornando, chega ao Brasil hoje, a parte da noite, e isso, quer dizer, né, com tudo isso ele ainda nem treinou, sequer depois aí que o Flamengo voltou. O Flamengo se representou ontem, então já treinou seu Gabigol, e vai treinar hoje também, então ele só volta a treinar amanhã. Mas aí o que acontece? O Tite pretende colocar ele no estilo que o Dorival colocou, para ver se o Flamengo ganha mais volume pela ponta direita, já que o Gerson vai ter que ser recuado, o Arrascaeta não vai estar jogando, nem o De La Cruz. Então ele pretende colocar o Gabigol na ponta direita, recuar o Gerson e colocar ali no lugar do Arrascaeta o Lohan. Então o Flamengo vai ter essas mudanças aí. Um detalhe aí, o Flamengo não vai poder contar com o Alan para os próximos 15 dias, que está contundido aí. Então o bicho meio que tá pegando para lado do nosso Mengão, né? Porque uma hora é convocação para seleções, outra hora é lesão, e aí isso vai prejudicando. Teve suspensão do Gabigol. Aliás, né, o Gabigol que viajou por casa à toa, foi feito de bobo lá, foi adiado, não tem data marcada para quando vai ser o novo julgamento, mas sabemos que no próximo julgamento, assim como nesse, ele poderia ter participado online, mas ele preferiu estar lá pessoalmente, então vamos ver o que vai acontecer no futuro aí. Mas a notícia mais bombástica que a gente teve ontem aí foi do staff aí, dos agentes do Oscar, né? O Oscar tinha palavra dada ao Flamengo aí, acordo de cavalheiros, que esse ano viria jogar no Flamengo. Mas agora, quase na hora de realizar o sonho da torcida, e o principal dirigente que está correndo atrás disso aí, Marcos Braz, acabou sendo frustrado. Por quê? O Oscar falou que pretende sim um dia voltar para o Brasil, mas que nesse momento prioridade é ir para a Europa ou Estados Unidos. Ou seja, já ganhou muito dinheiro na China, aí todo mundo falava, não, já está com o bolso cheio, não está muito preocupado com o dinheiro, mas ele está querendo ir para outros mercados para ganhar mais dinheiro. Essa é a verdade. E na verdade não é nem na Europa, né? É na Arábia. Ele quer ir para a Arábia, porque na Arábia é muito mais rentável. Mas, fazer o que, né? O Flamengo é muito maior do que o Oscar e a gente segue firme e forte aí. Outro que definiu seu futuro aí e resolveu falar foi o Danilo. O jornal Marca lá da Espanha, que cobre toda a Europa, né? Já que ele joga no Juventus e é na Itália, o que tem a ver, né? Mas o jornal trouxe a seguinte matéria: Danilo pretende até continuar na Juventus, mas caso a Juventus não renove com ele, a prioridade dele hoje no futebol brasileiro é o Flamengo. Mas ele gostaria ainda de continuar ali na Europa. Então ele vai estudar o mercado europeu e depois que não tiver nada no mercado europeu, aí sim ele pode vir para o Flamengo. Só que ele hoje, ele nem joga mais de lateral direito. Ele se adaptou como zagueiro e pretende continuar assim. Ou seja, o Flamengo quer ele para lateral direito, então isso pode ser mais um empecilho. Só que o Tite teria ligado para ele, conversado, o jogador gostou do que ouviu, e aí pode ser que tenha alguma mudança. Mas nesse momento, a informação é essa, foi trazida aí pela Raíssa Simplício, que é uma baita jornalista que cobre assuntos do Flamengo aí,
e traz matéria de primeira mão aí. Então dificilmente vai ter alguma coisa errada nessa notícia aí. Então isso é uma informação. Outro detalhe aí, semana que vem a chapa esquenta de vez. Por que esquenta de vez? Porque na Europa os jogadores já estão de férias. E muitos grandes nomes, jogadores nível A que o Flamengo pretende trazer, estão na Europa. Os jogadores que estão lá hoje precisaram de pelo menos 1 a 2 semanas de férias para começar a querer negociar, né, e aceitar as especulações. Outros que estão nas seleções aí, né, vão esperar passar a Copa América para poder negociar. Mas esses que o Flamengo vem sondando, né, que está lá na Europa, lá, a informação que chega é a seguinte, que eles pediram 1 a 2 semanas para descansar e depois disso já querem focar em outro time. Então a semana que vem promete, por isso já promete, porque os jogadores agora vão focar em possíveis contratos futuros. Muitos jogadores já passaram dos 30 anos, é o caso do Danilo, outro, está com 28, né? Não chegou aos 30 ainda. O Michael também tem aí Gonçalo Montiel, que está na faixa dos 28 para 29. No caso do Oscar, 32. Thiago Alcântara, 32. Então o Flamengo mira jogadores aí que já tem uma certa idade e sabe que pode ser o último maior contrato da carreira deles. Ou seja, eles fazem um contrato de 3, 4 anos. No próximo contrato já vai ser de um ano a ano até ele se aposentar. Então pode ser o último grande contrato da carreira deles. Então eles pediram a semana para descansar e vão apostar todas as fichas daqui para frente. Então com isso, o Flamengo atento ao mercado aí, sabendo que a semana que vem é uma semana que começa já a ser decisiva no mercado da bola. Lembrando que a janela só abre em julho. E a semana que vem já começa o bicho pegar. Por que começa a pegar? Por causa disso aí, galera. Porque os caras descansou já, né? 1, 2 semanas e agora eles vão focar no seu futuro. Já estão com a idade avançada e não pode perder tempo. O sonho do Flamengo aí de contar com o Oscar foi frustrado, mas pode ter uma reviravolta porque é mercado da bola e como a gente sempre fala, mercado da bola, tudo pode acontecer. Mas aparentemente, a princípio, ele não vem. Danilo, tá difícil de vir porque o jogador quer jogar em outra posição e não a posição que o Flamengo deseja. E outro detalhe, ele também estuda primeiro ficar na Europa por mais alguns anos e depois, quando for encerrar a carreira, vir para o Brasil. Lembrando que isso, a maioria das vezes tem sido assim. A Europa paga muito bem, a Arábia paga bem, China paga bem, Estados Unidos paga bem. Os jogadores dão prioridade lá para fazer sua vida financeira, seu pé de meia, e depois vem encerrar a carreira no seu time de coração. Mas tem um detalhe aí, o Flamengo hoje consegue bater de frente com muitos times da Europa e dos Estados Unidos, da China e da Arábia. É mais complicado porque lá tem muito mais dinheiro. Então o Flamengo consegue já bater de frente com alguns times da Europa e dos Estados Unidos em questão financeira e também na questão de títulos aí. O Flamengo disputa todo ano títulos importantes e chega com a realidade de poder ganhar. O Flamengo não chega só para ser mais um ali, para completar grupo, para poder fazer volume. O Flamengo chega para ganhar. Quando o Flamengo não ganha, o Flamengo fica ali sempre das oitavas para frente, né? Tem caído assim, na Libertadores ano passado a gente caiu nas oitavas, na Copa do Brasil a gente chegou na final, no Brasileirão ficamos em segundo. Então o Flamengo sempre visa as pontas. Às vezes acontece aí, né, um tropeço, umas crises e acaba atrapalhando. Mas esse ano até então a gente passou uns momentos ruins com o Tite aí, mas o time já estabilizou. Nós estamos 5 jogos sem perder, temos grandes goleadas aí, 4-0, 3-1, 6-1 agora no Vasco. Então, ou seja, o Flamengo melhorou, avançou, só que agora tem a Copa América aí, né? Então, na parada da FIFA e da data FIFA, já desfalcou 5 jogadores, já estão desfalcando. Na Copa América pode continuar esses mesmos 5 jogadores. Por quê? Porque hoje está desfalcando o Flamengo o Eric Pulgar do Chile, Matias Vinha, De La Cruz, De Arrascaeta e Varela, da seleção do Uruguai. Só que o técnico, né, é o Bielsa, pode não levar o Varela para a Copa América. Então ele está lá com a seleção, mas ele pode ser cortado. Então pode ser que seja só 4 desfalques, mas mesmo assim vão ser desfalques muito importantes. Caso o Varela seja mesmo ali efetuado para a Copa América, o Wesley vai ser o nosso triste
lateral direito aí, mas vamos dar um apoio ao garoto aí, né? Ele vai estar fazendo a nossa lateral direita. Então o Flamengo vai jogar aí 9 a 10 jogos totalmente desfalcado, bastante desfalcado, com 5 grandes nomes desfalcando. E aí, que nem eu falei, Tite pretende botar o Gabigol ali na ponta direita, deixar o Pedro centralizado, claro, e o Cebolinha na esquerda. E mais atrás ali ele vai colocar o Lohan fazendo a ligação, junto com o Gerson, que vai jogar um pouco mais recuado, fazendo a função que o De La Cruz fazia. Resta saber se o Gerson vai aguentar fazer isso, né? E mais atrás vai entrar o Igor Jesus, porque o Alan está machucado. Então o Flamengo tem toda essa mudança aí, todas essas mexidas. E lembrando, para o mercado da bola, o Flamengo vai contratar, mas o Flamengo vai contratar de acordo com o que vender, porque o Flamengo acredita que tem um plantel muito forte, fez uma contratação muito forte em janeiro, que não é normal do Flamengo. O Flamengo contrata mais forte em junho, que esse ano é em julho com a Copa América, e o Flamengo pretende aí, depois que vender algumas peças, trazer outros jogadores. Nesse caso aí, o Flamengo já sabe que dificilmente vai conseguir manter o Igor Jesus, vai conseguir manter o Vitor Hugo, Fabrício Bruno também é uma incógnita, está recebendo proposta uma atrás da outra. Então o Flamengo sabe que, de acordo com que sair, ele vai ter que repor. Mas ele já pretende repor algumas posições, que é o caso do Wesley também, que já está praticamente saindo aí, né? Inclusive o time lá de Portugal lá está de olho nele, quer levar por qualquer custo, quer levar por empréstimo, sem opção de compra. E o que está impedindo é que o Flamengo quer que ele leve com opção de compra, né? O Flamengo quer se livrar de vez. Essa é a verdade. Mas vamos aguardar, porque mercado da bola, meus amigos, é sempre agitado. É 50 nomes cravados, chega no final só chega 3. Mas se chegar 3 dessa vez, for 3 para as posições que estamos precisando, for nível A, a gente está feito, porque o nosso elenco já é muito bom. E o Flamengo agora voltou a ser favorito para ganhar tudo. A questão aí é aguardar e esperar. Esperar que a Copa América não prejudique o Flamengo. Porque no ano retrasado, na última competição que a gente teve esse problema aí, né, de ceder jogadores para a seleção, o Flamengo estava bem no Campeonato Brasileiro. Aí quando teve a parada para a seleção, o Flamengo despencou. Então é essa aí. Esse é o grande problema do Flamengo. Então foi esse o vídeo de hoje. Taca o dedo no like, se inscreve. Flazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Tamo junto, forte abraço. Vamos que vamos e fui. Até mais, galera. Valeu. A situação é a seguinte. Oscar tinha um acordo de cavalheiros aí firmado com o Flamengo, certo? O que é isso? É quando um homem dá a palavra a outro homem e na qual não precisa de assinatura, não precisa de ser aperto de mão, não precisa de contrato, não precisa de mais nada. Apenas a palavra. E a palavra do Oscar é que assim que o Xangai liberasse ele, né, Xangai Port, o time da China, qual ele joga, qual ele pertence até 30 de novembro de 2024, assim que ele saísse do time, ele automaticamente acertaria com o Flamengo aí, salário e tempo de contrato, e viria jogar no Flamengo, voltar para o Brasil, realizar o sonho, né, de jogar no Flamengo. Detalhe, ele já tinha dispensado o Inter, né, entre outros times aí. Inclusive, o Xangai Port quis renovar o contrato dele e ofereceu uma baba, um aumento de salário significativo, mais tempo de contrato, e ele não quis. Tudo isso dava indicativos que ele ia fechar realmente com o Flamengo. Mas aí houve uma reviravolta no meio disso tudo. Por quê? Porque apareceu os times da China e apareceu os times da China, da Arábia e dos Estados Unidos. E com isso aí o jogador ficou meio balançado. Então ele mandou um recado aí, né, comunicado através de seus agentes, de que nesse momento ele não vai voltar mais para o Brasil, que agora ele pretende ouvir as propostas da Arábia e dos Estados Unidos. Estados Unidos é desejo dele também morar lá a condição, né, qualidade de vida é melhor. E na Arábia a situação financeira conta muito e tem vários jogadores famosos lá hoje, lá, vários craques, e isso aí acabou agregando valor para que ele fosse, né, repensar e pensar nessa possível ida para a Arábia. Então aquele acordo de cavaleiro que ele tinha, até o presente momento não está valendo nada. A palavra dele está valendo menos que 10 centavos. Essa é a verdade. Mas a situação é a seguinte. Essas informações chegam aí da China. Pode ser que seja um blefe e mais para frente o Oscar acerte com o Flamengo. Mas pode ser que seja verdade. No Flamengo não falaram que não há nada. O Flamengo nem chegou a especular nada com ele. E no staff dele, né, nos agentes dele, que trouxeram o comunicado através da imprensa chinesa, falam que
não é bem assim. Só que quem está falando a verdade em meio a isso tudo? Porque o comunicado sai dos agentes que trabalham com ele e da declaração de que ele pretende ir para a Arábia ou para os Estados Unidos. Aí quando vai perguntar, né, quando aperta eles, eles falam que não é bem assim, então a gente vai ter que aguardar. Mas o que a gente sabe aí é que a informação é desanimadora, ou seja, um craque, o Flamengo pretendia reforçar o seu meio de campo ali, já pensando no Super Mundial, esse está descartado. Aí muita gente pergunta, e o Danilo? O Danilo é outra história, outra história. Danilo já joga na Europa, ele tem contrato, mais um ano de contrato ainda com a Juventus, mas a Juventus quer rejuvenescer seu elenco, com isso vai liberar os jogadores acima de 30 anos. Danilo seria um desses. Hoje o Danilo está avaliado em 12 milhões de euros, mas pode oferecer menos e eles aceitar porque o ano que vem ele sai de graça. Então é outra história, mas tem muita gente na Europa também e na Arábia que tem interesse no Danilo. Por quê? Porque o Danilo é jogador de seleção brasileira. Qualquer momento ele está voltando, jogando na seleção brasileira. É jogador de visibilidade, isso aí é bom para a Arábia. Então há muita coisa para acontecer. O que a gente tem de concreto hoje é que no mercado de julho, agora, que esse ano é em julho, devido à Copa América, o Flamengo vai se reforçar, vai trazer jogador de peso aí. Mais dos nomes falados aí, Oscar e Danilo, tem muita coisa para acontecer, tem uma incógnita aí, tá difícil. Os detalhes não estão dando certo. Sobre o Michael, a conversa já é outra, porque o Michael já está na Arábia e a Arábia está liberando ele, colocou ele na lista de dispensáveis. Até agora, nenhum outro time árabe se manifestou em contratá-lo. Na Europa também, ele não tem mercado por causa da idade. Então, o possível destino dele seria a China ou o Brasil. Entre a China e o Brasil, ele diz que prefere 1000 vezes o Brasil. E no Brasil, ele já disse que a preferência dele é o Flamengo. Inclusive, ele tem outro acordo de cavaleiros aí firmado desde quando ele saiu. Ele que diz gostar muito do Marcos Braz, que quando ele fosse voltar para o Brasil, a preferência seria do Flamengo. Inclusive, ele tem nas pernas lá a tatuagem com o símbolo do Flamengo. Então, essa novela pode ser que acabe bem, que acabe certa aí do jeito que a gente quer, com o Michael reforçando o Flamengo. Mas tem um outro detalhe aí. Aí já é o Tite que tem que dar o aval. O Flamengo quer e o jogador parece querer. Mas se o Tite achar que ele não cabe no elenco ali, porque ele joga mais pela esquerda do que pela direita e hoje a gente precisa um ponta direita, aí o Tite disser não, o Flamengo vai correr atrás de outro nome. Mas por enquanto o que a gente sabe é que pode ser o primeiro reforço da janela de julho. E o Flamengo vai continuar no mercado aí garimpando. Já estão falando de vários nomes aí e até de nomes dentro do Brasil. Inclusive, né? Começaram um burburinho aí de que poderia pegar jogador em time rivais aqui, coisa e tal, mas por enquanto é só burburinho, então não vou nem comentar o nome. Mudando da água pro vinho, Gabigol fez sua parte, empenhou-se, foi para a Suíça. Claro, fez uma festa antes aí, que já deu uma polêmica danada, mas é a folga dele. Eu acho que ele devia estar concentrado, treinando, se dedicando para melhorar cada vez mais, para não virar um Luan da vida. Mas ele fez festa, coisa e tal, mas era folga, não tem problema nenhum. Por outro lado, a sua parte ele fez. Ele foi para a Suíça, esteve lá, né, colocou sua presença lá para poder acompanhar o julgamento, só que aí o julgamento foi adiado. Assim mesmo. Um dos árbitros não foi indicado e por isso foi adiado. Então, continua aí sem tempo. Não sabe quando vai ser marcado o novo julgamento e provavelmente no novo julgamento ele não vai presencialmente, ele vai ser online, porque pode ser online também. Ele foi pessoalmente, ele com o seu advogado e com o médico do Flamengo, que hoje é sua testemunha, né? E o seu advogado Michel Neto, porque aí fica melhor, né? O cara tá ali botando a cara a tapa ali, correndo atrás. Mas parece que tem mais gente aí por trás disso querendo prejudicar o Gabigol, e aí fizeram de tudo e conseguiram adiar. Com o adiamento, ele continua podendo jogar, enquanto não for julgado e transitado aí, né, e derem, ou ele for absolvido ou condenado, ele vai poder jogar. Se ele for absolvido, já era. Se ele for condenado, ele vai ter que cumprir até 28 de abril do próximo ano, 2025. Então a situação é essa. Ou seja, o rapaz que já não está numa boa fase, vive entrando em polêmica, ainda tem a justiça aí que até fora do Brasil é falha e lenta. Essa é a verdade. Mas vamos continuar, porque é para frente que se anda, né? Agora vamos falar aí um pouquinho do Flamengo aí, né? Tá cheio de problema, né? Além dos desfalques aí pontuais que vai ter para a Copa América, né?
e para os amistosos, De La Cruz, Matias Vinha, De Arrascaeta, Varela e Eric Pulgar. O Flamengo ainda tem um desfalque de Alan, que está contundido. Só deve voltar depois do jogo contra o Grêmio, que é na próxima quinta-feira, dia 13. E falando em Brasileirão, está tendo outra polêmica aí, que o ano passado, um certo time aí que gosta de chorar, só vive de chororô, que é o famoso Chora Fogo, que arrumou um presidente que parece que é torcedor do Botafogo, que chora muito também, que é o John Textor. Entrou na justiça, mostrou provas, não mostrou provas, mas entrou na justiça alegando que teve fraude, que teve erros cometidos pela arbitragem, que teve favorecimento para o São Paulo, né, e parece que Palmeiras. E nisso aí entra Leila Pereira, porque Leila Pereira rebate John Textor e fala que vai processá-lo. Então está tendo uma briga de Leila Pereira versus Textor. Essa é a situação. Por enquanto, o Textor é considerado um fanfarrão, porque não mostrou prova nenhuma. Mas a CPI está rolando, continua rolando. Tem imagens rodando aí que não são claras, que falam que houve uma falta lá no Adrielson ano passado, que não era para ter dado, na qual saiu o gol do Palmeiras. Então, a polêmica está no ar. Aí, com isso, aí, o São Paulo soltou uma nota, né, alegando que eles tinham que ter competência dentro de campo para ganhar. E não tem, aí vai para a justiça chorar. Essa é a verdade. O Botafogo sempre foi assim. Agora um dono que também é assim, daqui a pouco os caras vão embora também. Vai deixar o Botafogo na mão, o Botafogo vai ficar aí ferrado aí, porque desde que ele está aí 2 anos, o Botafogo melhorou um pouco, mas não ganhou nada. Esse ano eles estão achando que vão ganhar os títulos tudo, mas as coisas não são bem assim. O jogo é jogado e ficar falação aí é só causar pressão nos árbitros. Aí os árbitros entram nos jogos contra o Flamengo, por exemplo, que não se manifesta sobre nada. Aí os árbitros vão e erram sempre a favor dos outros times para mostrar que não está a favor do Flamengo. Aí começa essa situação. Aí tem lá o Abel Ferreira, que vive metendo o pau na arbitragem, pressiona a arbitragem contra o Flamengo também. Aí tem vários times que conseguem essa manobra aí, e o Flamengo fica quietinho, não fala nada, vai só se ferrando. Essa é a verdade. Então esse foi o vídeo de hoje. Taca o dedo no like, se inscreve, faz o JF, aqui é mais Flamengo. Vamos que vamos, forte abraço, tamo junto e é nóis. Valeu, fui! Meus amigos, a situação é a seguinte: Juventus e Flamengo faltam chegar a um acordo aí. Por quê? Porque o Marcos Braz, né, que durante uma entrevista logo após a amassada que o Flamengo deu no Vasco, né, 6-1, ele disse o seguinte, que o Flamengo não tinha conversas com ninguém, mas que a partir de julho ia ter novidades. Ele falou isso, né, desmentindo ali sobre o Oscar, sobre o Michael, sobre o Danilo. Só que na verdade, galera, eles falou isso aí para poder o quê? Tirar aí o foco, né? E poder contratar aí tranquilamente, com calma, com paciência. Então o que acontece? Agora o jornal El Marca lá da Espanha cravou a seguinte notícia: que o jogador Danilo, que está de saída da Juventus, né, que está no último ano de contrato com a Juventus, inclusive eles estão de férias lá, que é final de temporada, e a Juventus decidiu aí rejuvenescer seu elenco, que é um elenco mais jovem, para poder voltar a dominar o futebol italiano. E o lateral Danilo, que consegue fazer lateral direita, lateral esquerda e consegue jogar de zagueiro, é um jogador polivalente, estaria de saída pela sua idade, 32 anos. E o Flamengo tem um interesse no jogador. E com Marcos Braz, né, vice de futebol do Flamengo, que negocia aí com os jogadores, já teria um acordo firmado com o jogador, que seria o salário e o tempo de contrato. Porém, faltava um último detalhe aí, que é com a Juventus. Hoje, a Juventus quer 12 milhões de euros num jogador de 33 anos, que daqui a 6 meses fica livre para assinar com qualquer um pré-contrato e sair em junho do ano que vem de graça. Só que o Flamengo não quer esperar. Então o Flamengo pretende fazer e formalizar uma proposta em dinheiro, né, bem abaixo do que eles querem, para tentar tirar o jogador já agora, no mês de julho, e reforçar o Flamengo aí pro restante da temporada. Lembrando que a gente vai ter o Super Mundial aí, tem que chegar firme e forte. Só que já tem uns concorrentes aí querendo aí, né? Tem alguns times na Europa interessados, tem outros times na Arábia interessados, até nos Estados Unidos tem time interessado. Então o Flamengo sabe que vai enfrentar concorrência, mas tem um trunfo a seu favor. Qual que é esse trunfo? O trunfo é exatamente
a vontade do jogador que deseja vestir a camisa do Flamengo e encerrar sua carreira no Flamengo. No momento ele tem até o desejo de continuar na Europa, porém a proposta do Flamengo foi boa. Tite ligou para ele, já conversou com o jogador, já falou sobre o projeto, sobre o que o Flamengo pretende fazer para o futuro, e aí agradou muito o jogador. Lembrando que o Danilo é um jogador muito bem quisto pelo Tite, vivia sendo convocado para a seleção, foi titular absoluto com o Tite, então as chances são reais e são grandes. Então falta só o Flamengo acertar o detalhe aí da transferência para poder anunciar em julho. Vamos falar agora aí, né, mudando de assunto, mudando da água para o vinho, do nosso Mengão, que se representou hoje. Chega aí cheio de novidades e não muito boa. Por que novidades que não são muito boas? Imagina a seguinte situação. O Flamengo agora, nos próximos 40 dias, vai ter que ceder jogador para seleções do Uruguai e do Chile, e talvez até para a seleção brasileira. O que acontece? Agora vão ter os amistosos, depois dos amistosos, daqui a 13 dias começa aí a Copa América. 13, 15 dias mais ou menos começa a Copa América. E aí é que a vaca vai pro brejo. Por quê? Porque o Flamengo vai ter que ceder 4 jogadores para o Uruguai. De Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Matiazinha. E o Eric Pulgar para o Chile. E ainda há a possibilidade aí de ceder o Pedro e o Fabrício Bruno para a seleção brasileira. Porque pode acontecer uma lesão e eles já estão pré-convocados, tem que substituir. Então, galera, o Flamengo já começa perdendo 5, pode perder até 7, 9 jogadores. Pode perder até 7 jogadores para os próximos dias. E isso aí está incomodando muito. Por quê? Porque o Flamengo tem uma sequência difícil. Na próxima quinta-feira, nós enfrentaremos aí o Grêmio, já desfalcado, de Arrascaeta, Eric Pulgar, De La Cruz, Matias Vinha e Varela. Porque o Flamengo tentou trazer os jogadores na marra, mas há uma cláusula ali que não permite, e a seleção do Uruguai bateu o pé e os jogadores não vão vir. Inclusive os jogadores já tinham topado voltar para poder ajudar o Flamengo. Então o Flamengo, quanto o Grêmio, já vai jogar desfalcado, e vai jogar desfalcado em mais de 7 a 9 jogos. Então a situação é difícil. Se o Uruguai for até o final da Copa América, serão 9 partidos que o Flamengo jogará desfalcado. Então agora só resta a gente torcer para o Uruguai cair antes da hora, né? Só com outro detalhe aí. O Flamengo, além desses jogadores que pode estar perdendo aí, ainda tem o Alan que está lesionado. Só deve voltar daqui 15 dias, ou seja, depois do jogo contra o Grêmio. Então a sequência é difícil, vários jogos no Brasileiro, a situação não é boa, ainda não tem tabela definida das oitavas agora da Copa do Brasil, e o Flamengo ainda aguarda esse sorteio aí, mas provavelmente só deve ser em julho, que é menos mal para o Flamengo, né? E o Flamengo ainda sabe que em julho agora provavelmente vai perder alguns jogadores, entre eles Igor Jesus, Vitor Hugo, Wesley e provavelmente Matheus Gonçalves. Ainda tem possibilidade de perder Fabrício Bruno. Ah, mas o Fabrício Bruno não recusou o West Ham? Sim, recusou o propósito do West Ham porque o salário não agradou. Só que agora tem outros times aí como o Atalanta, inclusive há um burburinho de que há times aí da Arábia querendo o jogador. E se eles chegarem, pagarem um montante, né? O Flamengo quer, e deram um salário que agrade o jogador, ele vai embora. É sonho dele jogar fora do Brasil e ele vai embora. Então o Flamengo tem tudo isso aí acontecendo ao mesmo tempo. Por um outro lado, temos essa boa notícia aí que o Danilo está bem encaminhado, e temos as notícias também. Michael, hoje no Al Hilal, já está ali escanteado ali. Inclusive, está na lista de dispensa. O Flamengo pode estar se reforçando com ele. Por enquanto, o Flamengo ainda não esboçou nenhuma proposta, mas já há conversas entre o Flamengo e o Al Hilal. Não só pelo Michael, também pelo Matheus Pereira. E outro detalhe aí, o Flamengo ainda tenta aí trazer o Oscar, que era para o final do ano, já trazer agora em julho. O Flamengo que tem um acordo de cavalheiros, pretende executar esse acordo agora. Já tinha salário acordado com o Oscar que recusou a renovação na China, não vai ficar no Xangai Port e quer voltar. Só que o contrato dele se encerra 30 de novembro, o Flamengo quer ele agora para julho. Mas em meio tempo, apareceu os árabes aí querendo também o jogador e os americanos. Então agora o Flamengo enfrenta concorrências aí de outros times, e se o Oscar honrar a palavra, ele vem para o Flamengo. Só que dependendo da proposta que os árabes fizer, eles têm muita grana, galera.
Eles, quando chegam no pedaço, eles chegam para arrepiar. E dependendo da proposta que eles fizerem, não tem jeito. Vai mesmo. E o Flamengo vai ficar chupando o dedo, vai levar o chapéu. Outro detalhe aí. Gabigol já está na Suíça, já desembarcou. O julgamento dele é amanhã. Dependendo da sentença, né, ele pode ser absolvido e continuar jogando normalmente. Mas pode ser também condenado e ter que cumprir até dia 28 de abril sua suspensão. Então, ainda tem todo esse detalhe. Se ele cumprir a suspensão, ele só volta a ser jogador do Flamengo a partir de abril, porque o contrato dele também fica suspenso. Aí ele vai ter mais aí, quase um ano de contrato ainda com o Flamengo até o final de 2025. Onde o Flamengo vai botar ele para jogar novamente. Se valer a pena, vai renovar. Mas se ele for absolvido e já puder jogar, o Flamengo pretende aí sentar para avaliar o futuro dele aí, né? Se vai seguir com ele ou não. Hoje já sabe que tem vários clubes interessados nele. Tem o Grêmio, tem o Bahia, tem o Atlético Paranaense, tem o Cruzeiro e tem o Corinthians. Dizem que tem times também aí da Arábia querendo o Gabigol. Por enquanto, só falaram, nada aconteceu. Então o Flamengo, se ele for absolvido, o Flamengo vai sentar e vai fazer uma proposta para ele, ó. Hoje, na verdade, o Landim, por exemplo, não quer ele nem de graça. Mas o Marcos Braz, que negocia, deseja a continuidade do jogador. Então talvez pode ser que ele renove com um valor de salário menor, que é muito difícil, e com tempo de contrato menor que ele queria. Em vez de 5, seria 3 anos. Mas é uma grande possibilidade dele deixar o Flamengo agora no meio do ano. Por quê? Porque o Cruzeiro é um dos poucos times aí que ofereceu uma luva aí, um valor bem abaixo do que seria o normal, porque o contrato dele já está praticamente se encerrando, para tirar ele já em julho, assim como o Flamengo quer fazer aí com Danilo, com Oscar, coisa e tal. Tirar o jogador antes do término do contrato, então dá uma luva, o time aceita e a vida segue. Essa possibilidade existe, segundo os agentes do Gabigol, né? E o Gabigol, a intenção dele é continuar no Flamengo, ele não deseja sair do Rio. Beijou o escudo, fez gol, né? Beijou o escudo, comemorou depois deu uma entrevista lá falando que ama o Flamengo, que o desejo e o grande sonho dele é continuar no Flamengo, mas a gente sabe que na diretoria hoje é muito poucos ali que querem o Gabigol, querem a continuidade do Gabigol. Então o Gabigol está na corda bamba, se não abrir o olho, se não voltar a jogar um belo futebol, não vai ter o seu contrato renovado e vai seguir aí, reforçando os rivais aí. Tomara que vai para fora do Brasil, né? Que pelo menos não reforce nenhum rival direto aqui, para a gente não ter esses problemas também. Então a situação é essa. E um jogador que vem sendo cotado aí para jogar no Flamengo é o Júnior Santos, que hoje joga no Botafogo. Está sendo destaque lá, um jogador de 29 anos. Não sei se compensa, porque está numa fase boa, mas não é esse jogador tudo. Hoje o valor dele de mercado é 2,5 milhões de euros. Se chegar ali com mais um pão e uma laranja, o John Texel vende porque ele quer lucro, o cara visa lucro. Então, muita gente que está cravando aí que o Flamengo tem negociações com ele. O Flamengo mesmo desmente e vamos ver o que dá. Lembrando que o Landim é muito amigo do John Texton e por isso talvez não mexeria, né, com esse tipo de negociação. Mas vamos aguardar aí. Flazoeira JF, aqui é Mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço, tamo junto, vamos que vamos. É nóis, valeu, fui. A situação é a seguinte: Landim estava lá na Europa, né? Foi assistir a final lá, Real Madrid, Borussia Dortmund. Todo mundo falou que tem esse costume mesmo, né, de acompanhar grandes jogos, coisa e tal. Mas na verdade ele já estava assuntando ali a SAF do Flamengo. Só que o Conselho Deliberativo aí já botou ele para correr novamente e não querem SAF no Flamengo. O que o Landim quer com SAF? Ele quer se perpetuar no poder. Que aí ele bota a SAF lá e daí para frente ele consegue um cargo e fica ali o tempo todo. Só que o Flamengo não precisa de SAF. E quando o clube vira SAF, vira empresa, ele visa apenas lucro. O título fica de lado. A não ser se o que acontece mais ou menos em outros times aí, que os donos compraram lá, compraram por hobby. Aí os caras querem título. Mas igual no Brasil aqui, os caras não estão pensando em título não. Os caras estão pensando em fazer dinheiro. Então ninguém no Flamengo precisa disso não. O Flamengo é autossuficiente, lucra bastante, esquece SAF. Agora falando de outro assunto aí, é que ele conseguiu um acordo aí com a Allianz Parque, que administra lá o Palmeiras, pelos number rights. O que está acontecendo?
o number rights do Flamengo, já teve o Mercado Livre que ofereceu 1 bilhão, já teve a Audi que ofereceu 700, e há quem crave, né, segundo o GE.com, que o Allianz pode pagar 1,5 bilhão por 25 anos de contrato com o Flamengo, para ter o seu direito de ter o seu nome no estádio. Certo? Seria Allianz Fla Arena, esse seria o nome. Porém, ainda vai pintar muita coisa, porque o Flamengo ainda nem comprou o terreno. Se não tem terreno, não tem onde construir. Vai construir na nuvem, no céu, não tem jeito, né? Então, sem ter o terreno e sem ter o estádio, não dá para fazer esses acordos. É claro que vão ter muitas sondagens, vai chegar muita gente, pode ser que o Flamengo consiga um valor até maior e não precisa nem gastar nada do seu bolso. Essa é a verdade. Mas primeiro o Flamengo tem que comprar o terreno. E sobre o terreno, o Flamengo e a Caixa chegaram até um acordo. A Caixa ficou de baixar um pouco o preço, que era 400 milhões, e o Flamengo subiu um pouco a oferta que ele fez de 250 milhões. Porém, eles pediram 3 dias, esses 3 dias já passaram, não foram divulgados os valores. Se divulgou, foi só para o Flamengo internamente. Por enquanto, não foi divulgado para nós, mortais, pobres torcedores. Entendeu? Então, vamos aguardar, mas vai ter muita notícia boa aí. Sobre o Gabigol, já está na Suíça, vai se defender. Junto com ele foi o médico do Flamengo e também o advogado Bichara Neto. Então, ele pretende sair dali absolvido e depois disso aí voltar a jogar bola, mostrar que vale a pena para ser efetivado por mais alguns anos no Flamengo, renovar seu contrato. O que acontece? Ele pode pegar a pena, pode ser punido e continuar com a pena dele e cumprir ela até abril do ano que vem, porque já está valendo todo esse tempo, né? Então, se ele pegar 2 anos, vão estar faltando só 10 meses para ele cumprir. Se caso ele for absolvido, aí já era, esquece, ele deve ser absolvido, porque os mesmos 3 árbitros que deram ele a suspensão podem ser os mesmos que vão dar ele agora o direito legal de voltar a jogar sem problema nenhum. Aí com a cabeça mais leve, quem sabe ele consiga melhorar. Embora ele já está 1 ano e meio jogando mal, mas quem sabe agora com a cabeça mais leve e no lugar, ele não melhora e volta a jogar um belo futebol. Fez um gol no último jogo, pode estar ganhando a moral, quem sabe, né? Mudando da água para o vinho, mas é mais ou menos parecido, aconteceu aí com o Davi Luiz. Davi Luiz estava em baixa há muito tempo, jogador veterano, agora se tornou um jogador importantíssimo, está jogando bem. O Flamengo já renovou com ele até o final de 2025, abaixaram o salário dele e renovaram o contrato. Para ele foi bom, para o Flamengo também. Então o jogador vai ficar com o Flamengo por mais um tempo, de alma lavada e contrato renovado. Detalhe aí que o Léo Pereira está recuperado, para a próxima partida contra o Grêmio já pode ser escalado. Aí a gente vai ver, né? Se o Tite vai manter o Davi Luiz, que está jogando bem, então excelente saída de passe, ou se ele vai voltar com o Léo Pereira, né? Lembrando que quando o cara contunde e volta, o Tite costuma colocar ele no lugar, o Tite costuma entender que não teve culpa do jogador, que o jogador não estava mal, foi por causa de lesão. Mas vamos ver, né? Só que o Flamengo vai ter muitos problemas daqui para frente, muitos problemas. O que acontece? 5 jogadores já estão com suas seleções, 4 no Uruguai, 1 no Chile. Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha, Varela e Eric Pulgar. O Flamengo tentava aí trazer os jogadores antes, eles fazer um jogo contra o Grêmio e depois voltar para a Copa América. Só que há uma cláusula aí que não permite isso, que ele tem que ser mantido com a sua equipe, com a sua seleção. Então, as suas seleções fizeram valer isso, essa é uma matéria da Raíssa Simplício, né, que explica bem melhor lá, que então o Flamengo não vai ter o que fazer e não vai precisar fretar voo nenhum, eles vão continuar já com as suas seleções. Era um acordo que os jogadores tinham feito com o Flamengo, que tinham aceitado voltar, mas os técnicos das seleções não aceitaram, as seleções bateram o pé, então o Flamengo vai perder 5 jogadores desde agora. Então, contra o Grêmio, o Flamengo está desfalcado, contra vários times aí, vão ser 9 times no total, se eu não me engano, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Juventude, São Paulo, sei que são bastante times, não me lembro todos, mas sei que o Flamengo vai ter uma sequência aí sem vários titulares. Agora a gente vai ter que ver se essa garotada da base que o Tite mal pôs para jogar vai conseguir dar conta, né? Porque para suprir o Eric Pulgar, a gente vai ter o Igor Jesus. O Alan ainda está contundido novamente. Para suprir o Varela, vai ser o Wesley. Dor de cabeça na certa. Para substituir o de Arrascaeta, vai ser o Lohan, que entrou e jogou bem. Para substituir o Gerson ali, jogando na ponta direita, vai ser o Luiz Araújo. Mas para substituir o Araújo seria o Matheus Gonçalves, que hoje está com sub-20. Então vamos ver o que vai arrumar aí, porque o Flamengo está cheio de problema até acabar
essa Copa América aí. Isso aí vai atrapalhar bastante a vida do Flamengo. É um time forte, mas que tem algumas deficiências aí. E agora a gente vai ver o que vai acontecer, né? A verdade é essa. Só que o Flamengo já está focado nisso aí, estudando, não passar por isso para frente. O que o Flamengo está fazendo? Está no mercado da bola. A partir de julho agora, de junho, final de junho, Marcos Braz e Bruno Spindler vão fazer um tour, dar uma viajada aí pela Europa e vão garimpar. Pretende trazer Danilo, é difícil, mas é possível. Pretende trazer o Michael, é difícil, mas é possível. Pretende trazer o Oscar antecipado, é difícil, mas é possível. Então o Flamengo está estudando. Plano B, Gonçalo Montiel, o Flamengo vai lutar por ele também. Então o Flamengo vai agora, no meio do ano, tentar oficializar uma proposta pelo Danilo. Lembrando que o Danilo tem mais um ano de contrato com a Juventus. Porém, a Juventus quer rejuvenescer seu elenco, que é um elenco mais jovem. E o Danilo seria um jogador negociável. E o Flamengo já está de olho nele há muito tempo. Inclusive, o Tite ligou para ele e ele gostou do projeto do Tite, mas queria permanecer um pouco mais na Europa. Tem essa questão de ambiente, né? Da família que já está ambientada, coisa e tal. Isso atrapalha um pouco, mas o Flamengo vai tentar. Por um outro lado, a gente tem o Michael aí que está na lista de negociáveis. Esse está fácil de vir. Basta o Flamengo pagar lá o que tem que ser pago. É o que eles querem, que eles vão liberar. E aí consegue. Já na situação do Oscar, o Oscar tem acordo de cavalheiros com o Flamengo desde dezembro do ano passado. Para vir agora no final de novembro, quando acaba o contrato dele. Porém, o Flamengo vai tentar trazer ele agora em julho. Oferecer uma grana ao Xangai Port e trazer ele. Só que nesse meio tempo aí apareceu times dos Estados Unidos e times da Arábia. E quando esses times chegam, fica difícil. Dos Estados Unidos é a questão de infraestrutura para morar. Seria excelente para ele morar lá. Então isso conta muito. E na Arábia é a situação financeira. O salário é muito alto, a grana é muito boa. Então pode ser que agora mere dar uma melada aí na situação entre Flamengo e Oscar. Estava quase certo, pode ser que tenha uma reviravolta aí e ele não venha mais. Então o Flamengo, a gente sabe, vai se reforçar, vai ter reforço em julho, isso aí é certo. Isso aí não é achismo não, isso aí é informação, o Flamengo vai se reforçar. Só não sabemos se vai conseguir essas peças aí, porque essas peças são nível A e tem muita gente interessada nesses jogadores. Quando você tem que enfrentar uma concorrência europeia ou da Arábia, fica muito difícil, porque lá fala muita grana. E quando é nos Estados Unidos, talvez não entre tanta grana, mas aí tem a questão de você morar bem, morar no país mais seguro, mais estabilidade. Muito jogador vai optar por isso. Então o Flamengo, por sua vez, sabe que vai ser difícil, mas não vai deixar de tentar. Mas uma coisa é certa, se não trouxer Danilo, vai trazer o Gonçalo Montiel. Se não trazer o Michael, ainda não sabemos quem ele vai trazer, mas dizem que já tem um plano B para lateral direito. Se não trouxer o Oscar, dizem que tem um outro meio-campista em vista. Muitos cravam que é o Claudinho do Zenit, que aí é mais difícil ainda, porque o Zenit é ruim de negócio. O Zenit só se você pagar o valor total, e mesmo assim eles costumam recusar e aumentar na última hora, porque da última vez aí o Flamengo estava certo de contratar o Wendel já estava acertado com o Flamengo, o jogador se apresentou mais tarde, fez de tudo para sair. Quando o Flamengo chegou lá com a grana, eles aumentaram o valor e aconteceu, o Wendel está lá até hoje. Então pode acontecer isso aí de novo e aí atrapalhar os planos do nosso Mengão. Essa é a verdade. Mas o Flamengo não pode desistir, né? Se desistir, bicho pega. E essa é a nossa situação. Agora vamos aguardar, né? E acreditar aí, se der tudo certo lá, Gabigol absorvido, é mais um reforço, querendo ou não, é um jogador que pode estar ajudando o Flamengo, mais pelo nome do que pelo que está jogando, mas de repente também, como eu falei, ele ficando com a cabeça mais leve, com menos problemas, quem sabe ele começa a jogar bem em alto nível, igual já jogou um dia, e pode aí sim estar agregando valor na nossa equipe e ajudando o nosso Mengão, né? Ajudando o Malvadão a estar conquistando os títulos aí. Já na questão do Léo Pereira, vai ser um reforço tanto. Mas eu espero que o Tite deixe ele no banco por enquanto, que o Davi Luiz e o Fabrício Bruno estão dando conta, estão jogando muito. Sem contar que o Davi Luiz está batendo recorde de passe, de zagueiro que dá passe. Está liderando em pouco tempo, hein? Ele entrou em 2 partidas apenas como titular e já fez uma diferença e tanta, fez até gol. Tomara que ele continue assim, ele que está dedicado, né? Ele é bastante dedicado fora de campo. É um cara que ajuda bastante o Tite ali
sugestões, ajuda os companheiros, está sempre ali dando bons conselhos. Então isso tudo conta, isso tudo ajuda. E aí vamos aguardar aí, né? Porque a gente sabe como é que é esse mundo da bola. Tudo pode acontecer. E enquanto o Flamengo não for lá contratar e o jogador assinar, pode ser de qualquer time. Então só depois que assinar que vai ser do Mengão. O Mengão tá de olho, mas por enquanto não tem nada certo. Mas vamos aguardar. Flazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço, fui, tamo junto. Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos. Pegou o avião aí, partiu, viajou para a Suíça, isso mesmo, foi se defender. Vamos ter novidades aí sobre Gabigol, que já está no caso e vai trazer sua absolvição. Isso mesmo, galera. Família, Landim pretende se perpetuar no poder e com isso ele quer montar uma SAF. Ele quer fazer a gente engolir uma SAF a goela abaixo de qualquer jeito. Novidades aí também, por um outro lado, se ele quer fazer a gente engolir uma SAF, ele consegue aí 1,5 bilhão para um estágio que ainda nem existe. Vamos estar discutindo isso aí porque ele está comprando briga com a Leila Pereira, isso mesmo. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação relevante, importantíssima do nosso Mengão. Taca o dedo no like, depois se inscreve. Você consegue me ajudar? Só clicar no like e depois se inscrever. É de graça, não custa nada. E por R$ 2,99 você participa do seleto grupo do Flamengo aí no WhatsApp, onde debateremos todos os dias assunto do nosso Mengão. Isso mesmo, você que é flamenguista de verdade, quer comprar uma camisa oficial, ficar bonito na foto? Vou deixar o QR Code aí, você escaneia, só clicar o seu celular, apontar a câmera do seu celular, você vai conseguir comprar com desconto. Ou no primeiro link da descrição, facinho, facinho, você parcela quantas vezes quiser e fica bem na foto. Tamo junto? Flazoeira JF, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão que tá atropelando, amassou o Vasco, vai continuar amassando e vamos ser campeão de tudo, até com interferência da CBF aí que pretende prejudicar, mas nós vamos ganhar. Põe fé? Comenta aí, vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte. Landim tava lá na Europa, né? Foi assistir a final lá, Real Madrid, Borussia Dortmund. Todo mundo falou que tem esse costume mesmo, né? De acompanhar grandes jogos, coisa e tal. Mas na verdade ele já estava assuntando ali a SAF do Flamengo. Só que o Conselho Deliberativo aí já botou ele para correr novamente e não querem SAF no Flamengo. O que o Landim quer com SAF? Ele quer se perpetuar no poder. Que aí ele bota a SAF lá e daí para frente ele consegue um cargo e fica ali o tempo todo. Só que o Flamengo não precisa de SAF. E quando o clube vira SAF, vira empresa, ele visa apenas lucro. Título fica de lado. A não ser se o que acontece mais ou menos em alguns outros times aí, que os donos compraram lá, compraram por hobby. Aí os caras querem título. Mas igual no Brasil aqui, os caras não estão pensando em título não. Os caras estão pensando em fazer dinheiro. Então, ninguém no Flamengo precisa disso não. O Flamengo é autossuficiente, lucra bastante, esquece SAF. Agora falando de outro assunto aí, é que ele conseguiu um acordo aí com a Allianz Parque, que administra o Palmeiras, pelos number rights. O que está acontecendo? O number rights do Flamengo já teve o Mercado Livre que ofereceu 1 bilhão, já teve a Audi que ofereceu 700 e há quem crave, né, segundo o GE.com, que o Allianz pode pagar 1,5 bilhão por 25 anos de contrato com o Flamengo, para ter o seu direito de ter o seu nome no estádio. Certo? Seria Allianz Fla Arena. Esse seria o nome. Porém, ainda vai pintar muita coisa, porque o Flamengo ainda nem comprou o terreno. Se não tem terreno, não tem onde construir. Vai construir na nuvem, no céu, não tem jeito, né? Então, sem ter o terreno e sem ter o estádio, não dá para fazer esses acordos. É claro que vão ter muitas sondagens, vai chegar muita gente, pode ser que o Flamengo consiga um valor até maior e não precisa nem gastar nada do seu bolso. Essa é a verdade. Mas primeiro o Flamengo tem que comprar o terreno. E sobre o terreno, o Flamengo e a Caixa chegaram até um acordo. A Caixa ficou de abaixar um pouco o preço, que era 400 milhões, e o Flamengo subiu um pouco a oferta, que ele fez de 250 milhões. Porém, eles pediram 3 dias, esses 3 dias já passaram, não foram divulgados os valores. Se divulgou, foi só para o Flamengo internamente. Por enquanto, não foi divulgado para nós, mortais, pobres torcedores. Entendeu? Então, vamos aguardar, mas vai ter muita notícia boa aí. Sobre o Gabigol, já está na Suíça, vai se defender. Junto com ele foi o médico do Flamengo e também o advogado Bichara Neto.
Então ele pretende sair dali absorvido e depois disso aí voltar a jogar bola, mostrar que vale a pena para ser efetivado por mais alguns anos no Flamengo, renovar seu contrato. O que acontece? Ele pode pegar a pena, pode ser punido e continuar com a pena dele e cumprir ela até abril do ano que vem, porque já está valendo todo esse tempo, né? Então se ele pegar 2 anos, vão estar faltando só 10 meses para ele cumprir. Se caso ele for absolvido, aí já era, esquece, ele deve ser absolvido, porque os mesmos 3 árbitros que deram ele a suspensão podem ser os mesmos que vão dar ele agora o direito legal de voltar a jogar sem problema nenhum. Aí com a cabeça mais leve, quem sabe ele consiga melhorar. Embora ele já está 1 ano e meio jogando mal, mas quem sabe agora com a cabeça mais leve e no lugar, ele não melhora e volta a jogar um belo futebol. Fez um gol no último jogo, pode estar ganhando a moral, quem sabe, né? Mudando da água para o vinho, mas é mais ou menos parecido, aconteceu aí com o Davi Luiz. Davi Luiz estava em baixa há muito tempo, jogador veterano, agora se tornou um jogador importantíssimo, está jogando bem. O Flamengo já renovou com ele até o final de 2025, abaixaram o salário dele e renovaram o contrato. Para ele foi bom, para o Flamengo também. Então o jogador vai ficar com o Flamengo por mais um tempo, de alma lavada e contrato renovado. Detalhe aí que o Léo Pereira está recuperado, para a próxima partida contra o Grêmio já pode ser escalado. Aí a gente vai ver, né? Se o Tite vai manter o Davi Luiz, que está jogando bem, então excelente saída de passe, ou se ele vai voltar com o Léo Pereira, né? Lembrando que quando o cara contunde e volta, o Tite costuma colocar ele no lugar, o Tite costuma entender que não teve culpa do jogador, que o jogador não estava mal, foi por causa de lesão. Mas vamos ver, né? Só que o Flamengo vai ter muitos problemas aqui para frente, muitos problemas. O que acontece? 5 jogadores já estão com suas seleções, 4 no Uruguai, 1 no Chile. Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha, Varela e Eric Pulgar. O Flamengo tentava aí trazer os jogadores antes, eles fazerem um jogo contra o Grêmio e depois voltar para a Copa América. Só que há uma cláusula aí que não permite isso, que ele tem que ser mantido com a sua equipe, com a sua seleção. Então, as suas seleções fizeram valer isso, essa é uma matéria da Raíssa Simplício, né, que explica bem melhor lá, que então o Flamengo não vai ter o que fazer e não vai precisar afetar voo nenhum, eles vão continuar já com as suas seleções. Era um acordo que os jogadores tinham feito com o Flamengo, que tinham aceitado voltar, mas os técnicos das seleções não aceitaram, as seleções bateram o pé, então o Flamengo vai perder 5 jogadores desde agora. Então, contra o Grêmio, o Flamengo está desfalcado, contra vários times aí, vão ser 9 times no total, se eu não me engano, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Juventude, São Paulo, sei que são bastante times, não me lembro todos, mas sei que o Flamengo vai ter uma sequência aí sem vários titulares. Agora a gente vai ter que ver se essa garotada da base que o Tite mal pôs para jogar vai conseguir dar conta, né? Porque para suprir o Eric Pulgar, a gente vai ter o Igor Jesus, o Alan ainda está contundido novamente. Para suprir o Varela, vai ser o Wesley, dor de cabeça na certa. Para substituir o de Arrascaeta, vai ser o Lohan, que entrou e jogou bem. Para substituir o Gerson ali jogando na ponta direita, vai ser o Luiz Araújo. Mas para substituir o Araújo seria o Matheus Gonçalves, que hoje está com sub-20. Então vamos ver o que vai arrumar aí, porque o Flamengo está cheio de problema até acabar essa Copa América aí. Isso aí vai atrapalhar bastante a vida do Flamengo. É um time forte, mas que tem algumas deficiências aí. E agora a gente vai ver o que vai acontecer, né? A verdade é essa. Só que o Flamengo já está focado nisso aí, estudando, não passar por isso para frente. O que o Flamengo está fazendo? Está no mercado da bola. A partir de julho agora, de junho, final de junho, Marcos Braz e Bruno Spillinger vão fazer um tour, dar uma viajada aí pela Europa e vão garimpar. Pretende trazer Danilo, é difícil, mas é possível. Pretende trazer o Michael, é difícil, mas é possível. Pretende trazer o Oscar antecipado, é difícil, mas é possível. Então o Flamengo está estudando. Plano B, Gonçalo Montiel, o Flamengo vai lutar por ele também. Então o Flamengo vai agora, no meio do ano, tentar oficializar uma proposta pelo Danilo. Lembrando que o Danilo tem mais um ano de contrato com a Juventus. Porém a Juventus quer rejuvenescer seu elenco, que é um elenco mais jovem. E o Danilo seria um jogador negociável. E o Flamengo já está de olho nele há muito tempo. Inclusive o Tite ligou para ele e ele gostou do projeto do Tite, mas queria permanecer um pouco mais na Europa. Tem essa questão de ambiente, né? Da família que já está ambientada, coisa e tal. Isso atrapalha um pouco, mas o Flamengo vai tentar. Por um outro lado, a gente tem o Michael aí que está na lista de negociáveis. Esse está fácil de vir, basta o Flamengo pagar lá o que tem que ser pago. É o que eles querem, que eles vão liberar. E aí consegue.
Já na situação do Oscar, o Oscar tem acordo de cavalheiros com o Flamengo desde dezembro do ano passado, para vir agora no final de novembro, quando acaba o contrato dele. Porém, o Flamengo ia tentar trazer ele agora em julho, oferecer uma grana ao Xangai Port e trazer ele. Só que nesse meio tempo aí apareceu times dos Estados Unidos e times da Arábia. E quando esses times chegam, fica difícil. Dos Estados Unidos é a questão de infraestrutura para morar. Seria excelente para ele morar lá. Então isso conta muito. E na Arábia é a situação financeira. O salário é muito alto, a grana é muito boa. Então pode ser que agora mere dar uma melada aí na situação entre Flamengo e Oscar. Que estava quase certo. Pode ser que tenha uma reviravolta aí e ele não venha mais. Então o Flamengo, a gente sabe, vai se reforçar, vai ter reforço em julho. Isso aí é certo. Isso aí não é achismo não, isso aí é informação. O Flamengo vai se reforçar. Só não sabemos se vai conseguir essas peças aí, porque essas peças são nível A e tem muita gente interessada nesses jogadores. Quando você tem que enfrentar uma concorrência europeia ou da Arábia, fica muito difícil, porque lá rola muita grana. E quando é nos Estados Unidos, talvez não entre tanta grana, mas aí tem a questão de você morar bem, morar no país mais seguro, mais estabilidade. Muito jogador vai optar por isso. Então o Flamengo, por sua vez, sabe que vai ser difícil, mas não vai deixar de tentar. Mas uma coisa é certa, se não trouxer Danilo, vai trazer o Gonçalo Montiel. Se não trazer o Michael, ainda não sabemos quem ele vai trazer, mas dizem que já tem um plano B para lateral direito. Se não trouxer o Oscar, dizem que tem um outro meio campista em vista. Muitos cravam que é o Claudinho do Zenit, que aí é mais difícil ainda, porque o Zenit é ruim de negócio. O Zenit só se você pagar o valor total, e mesmo assim eles costumam recusar e aumentar na última hora, porque da última vez aí o Flamengo estava certo de contratar o Wendel já estava acertado com o Flamengo, o jogador se apresentou mais tarde, fez de tudo para sair. Quando o Flamengo chegou lá com a grana, eles aumentaram o valor e aconteceu, o Wendel está lá até hoje. Então pode acontecer isso aí de novo e aí atrapalhar os planos do nosso Mengão. Essa é a verdade. Mas o Flamengo não pode desistir, né? Se desistir, bicho pega. E essa é a nossa situação. Agora vamos aguardar, né? E acreditar aí, que der tudo certo lá, Gabigol absorvido, é mais um reforço. Querendo ou não, é um jogador que pode estar ajudando o Flamengo. Mais pelo nome do que pelo que está jogando. Mas de repente também, como eu falei, ele ficando com a cabeça mais leve, com menos problemas, quem sabe ele começa a jogar bem em alto nível, igual já jogou um dia. E pode aí sim estar agregando valor à nossa equipe e ajudando o nosso Mengão, né? Ajudando o Malvadão a estar conquistando os títulos aí. Já na questão do Léo Pereira, vai ser um reforço tanto. Mas eu espero que o Tite deixe ele no banco por enquanto, que o Davi Luiz e o Fabrício Bruno estão dando conta, estão jogando muito. Sem contar que o Davi Luiz está batendo recorde de passe, de zagueiro que dá passe. Está liderando em pouco tempo, hein? Ele entrou em 2 partidas apenas como titular e já fez uma diferença e tanto, fez até gol. Tomara que ele continue assim, ele que está dedicado, né? Ele é bastante dedicado fora de campo. É um cara que ajuda bastante o Tite ali na sugestões, ajuda os companheiros, está sempre ali dando bons conselhos. Então isso tudo conta, isso tudo ajuda. E aí vamos aguardar aí, né? Porque a gente sabe como é que é esse mundo da bola. Tudo pode acontecer. E enquanto o Flamengo não for lá contratar e o jogador assinar, pode ser de qualquer time. Então só depois que assinar que vai ser do Mengão. O Mengão está de olho, mas por enquanto não tem nada certo. Mas vamos aguardar. Flávio JF, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço, fui, tamo junto.